Com que alegria estamos iniciando mais um programa Conversa com Propósito. É claro que esse programa tem ganhado muita audiência e eu quero abraçá-los com muita alegria a todos que nos assistem. Temos tido aqui boas conversas, com outros palestrantes, mas hoje estamos com muita alegria recebendo o pastor Dinarte Barradas, ele que é diretor de currículo, paternidade bíblica da Universidade da Família, que é muito conhecida, a Universidade da Família, que ministra muitos cursos, inclusive a nossa igreja, hospeda há muitos anos, ministra cursos oriundos da Universidade da Família. O senhor está em Goiânia para alguns eventos, algumas ministrações, inclusive aqui na Assembleia de Deus em Campinas, hoje o senhor trará uma ministração. Eu quero, nessa conversa com propósito, primeiro, saber do amado irmão exatamente em que consiste a Universidade da Família, a estrutura dela, o cargo que o irmão ocupa dentro dessa estrutura maravilhosa da Universidade da Família. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer a bênção de poder estar aqui com o bispo e falar aos irmãos, através do Conversa com Propósito. A Universidade da Família completa no próximo ano 35 anos de existência. Caminhada. E ela nasceu a partir de uma experiência conjugal que não ia muito bem, dos nossos fundadores, o Sr. Jorge Nishimura e sua esposa, Dona Márcia. Ele é um empresário do ramo do agronegócio, o pessoal de Goiás o conhece muito bem, Exatamente. Porque ele é herdeiro do fundador das máquinas agrícolas Jacto. O Jorge era o filho caçula. E, enfrentando problemas conjugais, foi buscar ajuda e, a partir da restauração do casamento dele, Deus os vocacionou para ajudar outras famílias e aí plantou no coração deles esse desejo e nasceu, ao longo dos anos, a estrutura que temos hoje da Universidade da Família. Temos hoje cerca de 40 funcionários trabalhando em tempo integral e servimos a mais de 1.500 igrejas no Brasil com os mais de 40 cursos do nosso currículo. Claro que só temos que louvar a Deus pela existência desse trabalho que é voltado para um segmento tão importante, não na mesma dimensão da igreja, porque a gente tem até uma certa escala de prioridade. Primeiro é o reino, É Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas de Deus mesmo está acima, mas depois vem a família, Sim. Depois a obra de Deus. Então, nessa conversa aqui, claro que para termos uma sociedade saudável, passa então por famílias saudáveis. Sem dúvida. O senhor trabalha nessa área, o que tem a nos dizer sobre isso? É que, na verdade, o desmantelamento da família, essa desconstrução do conceito de família, isso tem causado mais prejuízo do que se pode mensurar. A gente ainda consegue ver no dia a dia os dilemas que os jovens enfrentam, que as mulheres enfrentam, os divórcios, a violência doméstica. Isso tudo não é nada mais, nada menos do que o fruto, o resultado, a colheita do afastamento do plano original de Deus para as famílias. Não é somente estar junto, estar casado, mas é desfrutar de tudo aquilo que Deus planejou para a vida conjugal e para a vida familiar subsequente a partir dos filhos e dos muitos relacionamentos que envolvem. E a gente tem esse entendimento. O Senhor só cria coisa boa, Exato. Quando Ele criou o matrimônio, o casamento, o homem e a mulher, a família, é claro que criou uma coisa maravilhosa, que nem é boa, é muito boa. Muito bom, E nós devemos, então, preservar isto. Agora há pouco, no Carnaval, houve uma tentativa, de uma crítica à família nuclear, à família tradicional, e a gente sempre reverte isso em bênção, não é? Isso acabou trazendo um despertamento muito grande para entender que as nossas famílias estão conservadas, preservadas, e o que o irmão tem a dizer sobre isso? Eu acredito que esses momentos, esses tipos de investida do reino das trevas, antes de nos levar à crítica, tem que nos levar à autocrítica. Porque a Bíblia diz assim, se nós nos examinássemos a nós mesmos, então eu acho que esse autoexame, essa autoavaliação da minha família, vai me fazer ter uma visão correta. Se eu estou realmente em Cristo, porque família conservada é família em Cristo. Eu não sou conservado por qualquer outra coisa, por qualquer outra motivação. É estar em Cristo, estar dentro da palavra. O mundo jaz no maligno. O mundo não é o meu problema, porque o meu inimigo não são as pessoas, o meu inimigo é Satanás, ele é que é contra as famílias.
Então, quando eu enxergo isso, e bem disse o bispo, né, isso nos leva à reflexão, a pensar o que eu estou fazendo no meu casamento, o que eu estou fazendo na educação dos meus filhos, como é que eu estou administrando as minhas finanças, como é que estão os meus relacionamentos interpessoais, porque é nisso que eu vou testemunhar da saúde da minha família, da saúde da minha fé, da saúde do meu casamento. Né? E quando o mundo ataca, está fazendo o que lhe é próprio. Está fazendo o que lhe é próprio. É evidente. E isso está muito correto, porque não há uma família que possa ser preservada, conservada mesmo, a não ser em Cristo, né? Exato. Nos princípios e valores cristãos. A nossa vida está escondida com Deus em Cristo Jesus. É exatamente. O casal, ele precisa compreender o propósito, o papel de cada um dentro do matrimônio. Né? Às vezes falta muito isto, essa compreensão. Ou se a pessoa tem um entendimento, a falta de prática, né? Cada um assumir o seu papel, a sua responsabilidade, não é verdade? É. Quando Paulo escreve aos Efésios, tem uma expressão muito interessante, que diz que o marido tem que amar a esposa e a esposa deve respeitar o marido. E tem quase que uma pegadinha por trás disso, bispo, porque a maior necessidade da mulher é realmente se sentir amada. E se sentir amada são as diversas manifestações da conduta do marido que vão trazer esse descanso e essa paz para o coração da sua esposa e que faz ela realmente se sentir amada. E, por outro lado, a maior necessidade do homem é se sentir respeitado. E quando a mulher entende que a conduta dela, a maneira como ela conduz a vida familiar, a vida conjugal, as suas próprias palavras, fazem ou não o marido se sentir respeitado. Quando a gente consegue encontrar essa conjugação, eu tenho na minha sala, me desculpe usar essa metáfora, um dia eu estava andando na rua, lá em Duque de Caxias, a cidade que eu nasci, no Rio de Janeiro, e tinha uma balança de prato pintada de zarcão no chão, com à venda ali uma coisa, né? E eu comprei por R$10 aquela balancinha. E eu levei para casa, eu removi todo o zarcão, os pratos eram de cobre, eu poli todos eles, pintei a balança e eu deixo ela na minha sala à mostra, com aquele fiel da balança no ponto zero, para mostrar que o casamento é equilíbrio. Então um prato não pode estar mais pesado que o outro. Não pode ter um fardo maior no marido do que na mulher. E vice-versa também. Quando nós encontramos esse equilíbrio entre a esposa que respeita, honra o seu marido, a paz entra no coração do marido. Quando a mulher se sente amada, a paz entra e o fiel da balança fica ali no ponto zero. As coisas vão bem, fluem na graça de Deus. Uma linda ilustração mesmo. É. De qualquer forma, eu sempre falo em algumas ministrações também que, aparentemente, o papel da mulher em relação ao marido, ele é mais difícil, né? Mas o do homem é mais difícil. Porque amar não é qualquer amor, né? Não. Tem um parâmetro, né? Amar como Cristo amou. A régua está muito alta. Está muito forte, né? Está muito alta. Então, amar como Cristo amou. Ele amou com belas palavras, né? Mas ele amou na realidade, na vida, né? Na entrega de si mesmo. Na entrega, né? Isso aí. E amor gera amor, né? É o marido que cumpre o papel de amar a esposa, além do respeito que ele adquire, que ele recebe como correspondência, recebe amor também. É verdade, é verdade. Porque respeitar também faz parte do amor, né? Exato. A consideração, o respeito. A gente sabe que nós percebemos que muitas pessoas se dão bem na vida. Bons profissionais, não é? Lá fora na empresa, enfim, no trabalho, se destaca, mas dentro do lar, como esposo, como pai, é um fracasso. E é isso mesmo. Hoje lá na Rádio Paz, eu estava conversando com o pastor Eliseu, e eu estava falando sobre o povo de Israel quando eles entraram na terra de Canaã. O Senhor deu vitória, eles conquistaram todos aqueles territórios, se apossaram de terras, cidades, como diz a própria palavra, que eles não construíram, vinhas que eles não plantaram, e eles estavam muito abençoados ali. Mas veja só, lá no capítulo 2 dos Juízes, diz que quando aquela geração que conquistou Canaã morreu, se levantou uma geração que não sabia quem era Deus. Não conhecia. As coisas não vão bem quando Deus é negligenciado. As coisas não vão bem quando a herança é mais importante do que aquele que nos deu a herança. As coisas não vão bem quando nós zelamos muito mais pelo que Deus nos dá, pelo que Deus é na nossa vida. Então, quando uma pessoa é bem-sucedida no trabalho, isso é só parte da bênção de Deus. Mas o mais importante de tudo é o lugar que Deus ocupa na minha vida. Essa experiência do seu Jorge Nishimura e da dona Márcia, trabalhar com eles há longos anos tem sido uma inspiração.
porque o seu Jorge é um empresário muito bem-sucedido, é uma família muito próspera no que diz respeito aos negócios, mas o casamento não ia bem. Eles precisaram encontrar, como eu disse lá da balança, o equilíbrio em Deus e restaurar o casamento deles. E há poucos dias atrás, o seu Jorge, falando junto com a sua esposa, ele disse assim: hoje, com quase 50 anos de casados, eu posso dizer, valeu a pena termos lutado pelo nosso casamento. Porque hoje eu olho para trás e vejo que Deus nos trouxe até aqui e temos muito fruto da perseverança em buscar a vontade de Deus. Então é isso. A frase que eu usei com o pastor Eliseu foi: eles gastaram tanto tempo lutando por uma herança para os filhos que esqueceram de preparar os herdeiros para a herança. E tudo se perdeu, porque a Bíblia diz que os moradores da terra espoliaram. E aqueles que nasceram na bênção de Canaã experimentaram o rigor que os seus pais experimentaram no deserto e no Egito. Eu vejo aí a responsabilidade da nossa geração, né? Em preparar a próxima geração. Exatamente. Aí nisso, às vezes, os pais têm falhado muito, né? Por falta de tempo, falta de conhecimento, falta de orientação, mas ainda hoje, eu acho que é a única agência na Terra que preocupa realmente. E há muitos anos, eu vi uma matéria na revista Veja dizendo, e graças a Deus essa matéria saiu, que os pais evangélicos preocupam muito mais em dar uma boa educação aos filhos, não é, do que as demais famílias que não são evangélicas, né? Então, nesse sentido, o senhor trabalha em formação de pais, né? Como esse trabalho tem sido feito para contribuir para que os pais realmente tenham esse entendimento de que ele é responsável, né, por aquela criatura, né, e as próximas gerações, né? Eu uma vez tive uma experiência muito interessante. Eu fui dar uma palestra para pastores em Porto Velho, Rondônia. E nesse café da manhã eu fiz uma pergunta entre meus colegas de ministério. Eu sou pastor há 36 anos. Eu perguntei para eles: falem para mim textos bíblicos sobre educação de filhos. O primeiro que todo mundo falou foi Provérbios 22:6. E aí depois começou: honra teu pai e tua mãe e tal. Quando chegou no 4º, 5º versículo, bispo, começou a gaguejar, ficou uma coisa assim meio reticente. E eu disse: se entre nós que somos pastores, nós temos tanta deficiência em conhecimento bíblico sobre paternidade, não é à toa que os membros da igreja estão dizendo que está difícil criar filho hoje em dia. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras, palavra de Jesus. Pela boca do profeta Oséias, o Senhor disse: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, o currículo de paternidade bíblica da Universidade da Família é, em primeiro lugar, a oportunidade que a igreja local, porque não é a Universidade da Família que dá o curso, é a igreja local quem dá o curso, de munir as suas famílias com conhecimento bíblico, de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, inclusive para o exercício da paternidade. Então os pais começam a conhecer inúmeros textos bíblicos que eles dizem assim: puxa vida, como é que eu nunca tentei para isso? Segundo ponto do currículo de paternidade, a gente desperta esses pais para alguns aspectos interessantes da paternidade. Com seus filhos já crescidos, o que é que você gostaria de ter? Filho obediente ou filho responsável? A maioria responde filho obediente. Mas o que é obediência? Obediência é resposta a um comando. O obediente é aquele que faz o que se manda. O que é um responsável? É aqueles que estão aqui à nossa volta trabalhando. Eles chegaram antes de nós, prepararam todo o ambiente para que o conversa com propósito pudesse acontecer. Os pais não devem pensar em criar filhos obedientes, mas filhos responsáveis, movidos por princípios e valores que os pais depositam no coração através de uma paternidade bíblica responsável. Eu vejo, então, que é grande a nossa responsabilidade municiar tarefa grande. Né, os pais, para que eles possam cumprir com o papel nesse aspecto, né, a formação dessa nova geração. Se o bispo me permite, sim, claro. Daniel e os amigos dele foram levados para a Babilônia na adolescência. Não tinha papai e mamãe para vigiar, eles estavam num ambiente completamente hostil e desafiador. O que é que levou aqueles rapazes a terem tal conduta em ambiente tão hostil, aquilo que eles receberam de seus pais em casa? A base da família. Moisés viveu no máximo 7 anos com a sua família e depois foi morar no palácio de Faraó, na cultura egípcia. E quando Deus se apresenta para ele, lá em Êxodo, Deus fala assim: eu sou o Deus do teu pai. Antes de dizer que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor diz para ele da sarça: eu sou o Deus do teu pai.
Então, o que estava incutido no coração de Moisés, ele recebeu nos poucos anos que viveu com a sua família. Nós não podemos desperdiçar os primeiros anos dos nossos filhos. Eles são fundamentais para incutir ensinos, valores e princípios que vão guiá-los para o resto da vida. Isso é correto, isso é mesmo. Certamente nós temos casais, família que nos acompanham e que às vezes se sentem assim, fracassados, não é? Há como ajudar esse povo? Claro que sim, bispo. Eu sempre costumo dizer, porque a minha história me ajuda a ter autoridade para falar isso. Eu vim de uma família disfuncional. Eu não nasci num lar cristão. A minha família era católica umbandista. Eu não conheci meu pai. Minha mãe era uma mãe solteira que teve 3 filhos de 2 companheiros e nunca foi casada. Eu me converti na adolescência e eu não tinha um respaldo muito grande de estrutura familiar para vir para o casamento. Dá para você imaginar o que essa senhorinha que está aqui fora, com quem eu sou casado há 45 anos, como foi difícil para ela, que vem de uma família cristã. A Norma é a 4ª geração de crentes, desde a tataravó dela. Família cristã. Então nós tivemos muitos conflitos no casamento. Bem, para quem não está passando os seus melhores dias, seja no casamento, nas finanças, na educação de filhos, a primeira coisa, não se afaste do Senhor. Não se afaste do Senhor. Segundo, encontre lugar de arrependimento, de chegar para Deus e dizer, Senhor, eu não sei fazer a coisa certa, me ensina, me ajuda. Se arrependa diante do cônjuge. Não é perder a autoridade o marido pedir perdão à mulher. Não é perder o respeito a esposa pedir perdão ao marido. Não é perder a honra dos filhos, os pais dizerem para os filhos, desculpa, papai errou, mamãe errou. Sabe? Então, quando a gente traz esse princípio do arrependimento, porque no reino de Deus, tudo se conserta com arrependimento e pedido de perdão. E a terceira coisa, busque os seus líderes espirituais. A Assembleia de Deus está cheia de ferramentas e cursos na sede, em tantas congregações, para socorrer as famílias. Para que você vai sofrer sozinho em casa? Então, busca a Deus, cultivem esse ambiente de quebrantamento dentro de casa e busquem os recursos que o bispo e a igreja têm oferecido para vocês para terem uma família saudável. Todos os cursos, todas as ferramentas, ministérios, eventos da igreja para fortalecer a família. Então, nós não podemos, como há muitos anos atrás, né, o bispo já, com a sua experiência, sabe que há 30, 40 anos atrás a gente buscava recurso e não tinha, né, bispo? Não tinha. Hoje nós temos ferramenta à disposição de todo mundo para casamento, filhos, finanças. Isso é uma realidade. A nossa igreja, por exemplo, um dia um profeta de Deus, lá atrás, me disse o seguinte, você vai pastorear uma igreja que não será uma igreja de jovens, mas de famílias. Então se prepare, não é? Olha, Deus honrou isso, cumpriu isso. Nossa família, a nossa igreja é uma igreja de famílias. Glória a Deus. Então, nós temos aberto espaço, preparado o nosso pessoal, qualificado, procurado trazer aquilo que é o de melhor. Exato. E que não foge dos princípios bíblicos, porque nós somos zelosos da doutrina, do ensinamento, e não tem uma ferramenta poderosa capaz de transformar, a não ser a palavra de Deus. Exatamente. Não adianta buscar inovações. O mundo está cheio de conselheiros, pessoas que se atrevem a querer ensinar algo para nós, mas não tem nada para ensinar. O que nós temos é a partir palavra de Deus, dos princípios da palavra. Né? E eu sempre falo o seguinte, os cursos da Universidade da Família não mudam a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é a palavra de Deus. Então, os cursos da Universidade da Família são fundamentados na palavra. E o que funciona é a parceria que a gente tem com a igreja local, porque submisso ao governo da igreja local, a unção flui no trabalho que é feito. Por isso que nós não temos líderes, quem tem líder é a igreja. A UDF treina os líderes da igreja para fazer o trabalho debaixo da autoridade da igreja local. E assim tem funcionado. Eu concordo e louvo essa atitude, porque há muitas pessoas que criam uma estrutura, mas eles não querem a participação da igreja, não é? Querem tirar proveito do meio, da membresia, do meio evangélico, né? Da força que as igrejas têm, mas não quer ser igreja, não é? E nesse caso aí, a Universidade da Família municia a igreja, né? Com esses cursos, treina o nosso pessoal, para que a igreja faça o trabalho. A agenda é da igreja, os líderes são da igreja, os membros são da igreja, e é ela quem faz. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja.
Correto. E a Universidade da Família é um ministério de apoio à igreja local. Isso Não é uma instituição para eclesiástica, não. O Jorge Nishimura, ele é presbítero da igreja lá em Pompeia, né? E ele sempre falou isso. A Universidade da Família vai até a porta da igreja, entrega a ferramenta. Da porta para dentro, é o pastor da igreja que determina como as coisas vão acontecer. Muito boa a filosofia dele. De Hebreus. E o casamento ajustado, feliz, ele transforma isso para toda uma família feliz. É verdade. Toda uma sociedade edificada, não é? A alegria do casamento, bispo, tá? O senhor completou bodas de ouro. Bodas de Eu ouro. estou aqui aos 45, né? Com a dona Norma. E sabe qual é a coisa mais gostosa do mundo? Eu falei isso lá na rádio. É quando dá aquele horário que a gente deita com a nossa companheira e bota a cabeça no ombro. E o nosso coração relaxa, a nossa alma descansa, a gente dá aquele suspiro e diz, coisa boa é ter paz. E que todos possamos viver, né, essa alegria do matrimônio, da família, que é algo que Deus criou para a nossa felicidade. Amém, assim seja. Nós estamos caminhando para o final do programa, mas eu gostaria que o irmão deixasse, além de todas as informações, mensagens, ensinamentos que já foram repassados aqui, esse programa está muito enriquecido com a sua presença, que deixasse aqui uma última palavra de orientação aos casais, para a família, né? Que o irmão tenha a nos deixar nesse encerramento do programa. Por experiência própria, eu digo, não há família, por mais lutas que enfrente, que Deus não tem um plano de resgate para ela. É verdade. Aos 21 anos do meu casamento, eu vivia lutas que parecia que o meu casamento não ia durar. E eu era pastor. Então, quando eu leio 2 Reis capítulo 4, a história da viúva e a multiplicação do azeite, ela diz assim, tu sabes que teu servo, meu marido, era temente a Deus, mas deixou uma mulher endividada. Mesmo pessoas que temem a Deus têm problemas na família. É verdade. Então, os problemas da sua família não dizem que você não é temente a Deus. Dizem que você é uma pessoa temente a Deus com problemas. Então, não aceite Satanás dizer que você está desqualificado diante de Deus. Mas aproveite o fato de que Deus ama você, ama a sua família, para buscar a ajuda que você precisa. Aquela mulher recebeu a ajuda de Deus através do profeta. Deus ainda tem os recursos dele para socorrer toda e qualquer família, todo e qualquer casamento, por mais trágica que seja a situação. Eu sou testemunha disso e posso dizer, o Senhor tem um plano de resgate para cada família. Ah, que maravilha. Excelente. Acho que foi um grande ganho a sua passagem aqui pelo nosso programa. Agradeço muito Me sinto a sua honrado, presença aqui, e não somente no nosso programa, mas também na nossa igreja, Obrigado. na nossa capital, Goiânia, no nosso estado. Sempre bem-vindo, né? Que Deus continue obrigado. abençoando o irmão, o seu trabalho e toda a Universidade da Família. Muito obrigado, bispo. A honra é nossa e agradeço em nome dos nossos presidentes, hoje o Fábio e a Cláudia Nishimura, a confiança que o Senhor tem depositado em nós. Amém. De termos essa liberdade, não só na sede, mas nas congregações, para entregarmos ferramentas para o seu povo e que essa parceria produza muito fruto para a glória de Deus. Muito obrigado, me sinto honrado. Muito obrigado, eu que agradeço. Então aqui fica o nosso convite, para que você continue assistindo a nossa programação. Programa como este, que muito nos enriquece, sempre os teremos. Nos prestigie sempre, você só tem a ganhar. Então eu espero você no próximo programa, nesse programa nosso que é Conversa com Propósito.